Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Agora são 2h40 desta segunda-feira, 10 de junho. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Aqui você fica bem informado durante toda a madrugada. Nosso repórter Marcelo Bittencourt traz pra gente mais informações sobre esse caso chocante que aconteceu neste domingo, que foi o assassinato do ator Rafael Miguel, que atuou na novela Chiquititas aqui no SBT. O jovem de 22 anos e os pais dele foram mortos pelo pai da namorada do ator. Marcelo, bom dia para você. O ator tinha ido à casa da namorada para conversar com a família dela sobre a gravidez da garota. Já se confirmou isso ou não? Excelente dia para você também, Ana. Olha, um caso realmente muito triste. As primeiras informações dão conta. É lógico, a polícia agora, o primeiro passo é tentar aí localizar esse suspeito que segue foragido, o pai da namorada aí da Isabela. Mas de acordo com a família, o casal estava namorando há um ano, mas a família da Isabela não consentia aí esse relacionamento. Na tarde de ontem, eles foram até a casa da garota, o Rafael, acompanhado dos pais. De acordo aí com algumas informações de parentes, ele iria falar de uma suposta gravidez da menina. Iriam ali conversar com os pais. Lá chegando, Rafael foi recebido pela mãe da Isabela. Foi quando o pai chegou logo em seguida. O Paulo, 48 anos, completamente fora de si, teve início ali uma discussão. Ele sacou uma arma e acabou baleando tanto o Rafael, de 22 anos, quanto o pai, o João e também a mãe. Os três morreram ali mesmo no local. Em seguida, ele deixou ali a residência, ali na zona sul da capital paulista. A polícia foi chamada, mas até agora ele não foi localizado. Caso registrado no Distrito Policial número 98, mas vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal na Zona Sul de São Paulo, mas no início da madrugada foi trazido aqui para o ML Central. A família já esteve aqui, deixaram roupas. O corpo deve ser liberado agora nas próximas horas da manhã. Realmente um caso muito triste, um ator aí com um futuro promissor, benquisto. A família realmente está transtornada com tudo que aconteceu. Enfim, um romance entre aí os dois jovens, o Rafael, de 22 anos, a Isabela, de 18, que acabou numa tragédia. E agora a polícia segue atrás do pai, do suspeito aí, do pai da Isabela, o Paulo, de 48 anos, que inclusive já tinha passagem pela polícia por homicídio. Portanto, um caso realmente muito triste, Ana. Muito triste mesmo, hein, Marcelo? Marcelo, obrigada. Qualquer coisa você chama aqui novamente, tá? E olha só, 2 mulheres e um homem foram assassinados numa casa de luxo em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. A polícia acredita que eles participavam de uma festa quando foram atingidos por pelo menos 10 tiros. Uma das vítimas foi um homem, identificado como Eduardo Antônio da Silva Alves, de 43 anos. As outras vítimas foram 2 mulheres, aparentando ter entre 20 e 25 anos de idade. Segundo o delegado, elas estavam sem identidade. Uma das mulheres tinha um tiro nas costas e um na cabeça. Mas a outra mulher tinha vários tiros na face. Tanto quanto o homem também, vários tiros na face. Vizinhos relataram que chegaram a ouvir barulhos de tiro, mas que confundiram com fogos de artifício. Os corpos das 3 vítimas foram encontrados na área externa da casa, onde estão a piscina e uma churrasqueira. No local, a perícia recolheu várias munições deflagradas, garrafas de bebida, copos e uma pequena quantidade de maconha. É um local como se tivesse havido uma festa na residência. Tudo que a gente leva a crer que pelos rastros de sangue é que o casal foi atingido primeiro e depois o algoz foi atrás da vítima que tentou fugir pelo portão. Como o portão estava trancado, ela não conseguiu e ele acabou efetuando a queima-roupa, os disparos nela pelas costas. São características de uma execução, com certeza. Quanto à motivação, que vai ser a expectativa de vocês, abre-se um leque de possibilidades enormes. A casa estava alugada há 3 meses a um técnico de rastreamento, identificado como o Alisson da Silva Dias. No dia que eu conheci, normal, um cara calmo, um menino novo, uns 26 anos, 27 anos no máximo, eu acho, mas tranquilo. Eles disseram para que queriam alugar o imóvel? Não, ia morar. De acordo com a polícia, o Alisson ainda não foi localizado. Câmeras de segurança de casas vizinhas podem ajudar nas investigações.
O marido da fisioterapeuta encontrada morta no Paraná prestou um novo depoimento nesse fim de semana. Ele já havia sido ouvido pela polícia, mas houve contradições no primeiro depoimento. Emanuel Fagundes Tavares, marido da fisioterapeuta Aline Mioto Nadone, de 27 anos, encontrada morta, foi ouvido na delegacia de Piraquara, após ter participado do enterro da esposa na cidade de São Lourenço, em Santa Catarina. Chegou espontaneamente na delegacia, onde prestou depoimento há aproximadamente 3h30, contando detalhes sobre sua vida pessoal. Emanuel e o superintendente foram até o apartamento do casal em Curitiba para buscar alguns objetos. Foram recolhidos a caixa com os acessórios do aparelho celular da vítima e o notebook de Emanuel, que, segundo ele, foi utilizado para rastrear o smartphone da esposa após o desaparecimento. Houve algumas contradições no seu depoimento e as situações de como ele estaria seguindo o celular de sua esposa. Então, para o setor de investigação, isso aqui é muito importante. Nós temos que verificar contatos que ele obteve desde a morte de sua esposa, com quem ele conversou, com quem ele falou e onde ele esteve. Imagens de câmeras de segurança aqui da 15 de novembro vão ajudar a polícia a elucidar esse crime. Em uma delas, um carro branco estaciona naquela vaga de 15 minutos ali, 3 minutos antes da Aline sair do prédio onde morava com o marido, aquele prédio amarelo, antigo, logo ali embaixo. Às 6h10 da manhã, ela sai do prédio, só que em vez de fazer o caminho habitual de todos os dias, subir a 15, ir até a Avenida Nossa Senhora da Luz e pegar o ônibus na Estação Tubo em frente ao Hospital das Nações, ela estava ao contrário, a 10 quadras daqui. Ou seja, a pé, ela não conseguiria fazer 10 quadras. E é por isso que a polícia tem quase certeza que ela entrou nesse carro. A fisioterapeuta se formou no ano passado e trabalhava em uma escola de educação especial no Bacaxeri. Com relação ao marido, a polícia afirma que é muito cedo para tratá-lo como suspeito do crime. É meio precoce falar alguma coisa nesse sentido, mas no campo de investigação você suspeita de tudo e a todos até que você descubra uma situação que venha ocasionar quem seriam os autores. Emanuel não tem emprego fixo, é dançarino e, segundo amigas da vítima, tinha ciúmes de Alice. A polícia, ele negou ser ciumento. Um dos assuntos que prometem ser mais comentados nesta semana é a divulgação de mensagens entre integrantes da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. As falas atribuídas a eles foram apresentadas pelo site Intercept. Um dos editores da publicação é Glenn Greenwald, que em 2013 ajudou a revelar os programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos. O Intercept está online desde 2014. Na noite desse domingo, divulgou uma reportagem com diálogos que teriam sido trocados por meio de um aplicativo de mensagens para celular. Os textos são atribuídos ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores do Ministério Público que participam da Lava Jato em Curitiba. Um deles é o coordenador das investigações, Deltan Dallagnol. O site não revelou a origem das informações. Disse apenas que foram obtidas de uma fonte anônima. De acordo com o Intercept, o então juiz Sérgio Moro teria orientado ações e cobrado novas operações. Numa conversa, o site diz que Dallagnol questionou a divulgação, em 2016, dos áudios entre os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Os políticos tratavam da nomeação de Lula para a Casa Civil. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Segundo a reportagem, Dallagnol pergunta: a decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação? Confirma. Moro teria respondido: qual é a posição do MPF? Dallagnol, abrir. E Moro ainda teria dito: não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão, mas a reação está ruim. Sobre as afirmações, o ministro lamentou a falta de indicação da fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido. Para ele, no conteúdo das mensagens que o citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. A Força
Tarefa da Lava Jato divulgou nota declarando que seus integrantes foram vítimas de ação criminosa de um hacker que invadiu telefones e aplicativos. Informou ainda que vários dos integrantes da Força Tarefa de Procuradores são amigos próximos e, nesse ambiente, são comuns desabafos e brincadeiras. Servidores do Ministério Público Federal decidiram pela primeira vez indicar 5 candidatos para o comando da instituição. O mandato da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, termina em setembro. A cada 2 anos, a Associação Nacional dos Procuradores da República faz uma eleição para escolher 3 candidatos para chefiar o Ministério Público Federal. Essa lista, conhecida como lista tríplice, é enviada ao presidente da República, que indica um nome. Funciona assim há 16 anos. Mas o presidente da República não é obrigado a escolher um dos 3 nomes. Em setembro, termina o mandato de Raquel Dodge e um novo procurador-geral da República será escolhido. Há dúvida se o presidente Jair Bolsonaro vai seguir a tradição. Em meio à incerteza, servidores do Ministério Público Federal decidiram eleger 5 procuradores como candidatos ao cargo. A lista, conhecida como Top 5, será divulgada na semana que vem e também será enviada ao presidente. Se nós somos o Ministério Público, não faz qualquer sentido não termos o direito de participar da escolha do novo PGR, já que tal escolha nos atinge diretamente. A lista tríplice da NPR será anunciada no dia 18. 10 procuradores se candidataram e estão participando de debates. Quebrar com essa tradição de 16 anos de lista pode trazer, sim, riscos, não só para a independência do Ministério Público em si, mas também para essa necessária legitimidade do PGR frente aos membros do Ministério Público. A atual PGR, Raquel Dodge, não se candidatou à lista, mas não descarta mais 2 anos à frente da instituição. Eu estou à disposição, tanto da minha instituição quanto do país, para uma eventual recondução. Não sei se isso vai acontecer. Fora da lista, 3 procuradores de perfil conservador estão no radar de Jair Bolsonaro. O nome de Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, enfrenta resistências, mas também está no páreo. Entre as atribuições do Procurador-Geral da República está a de investigar e denunciar políticos com foro privilegiado, incluindo o presidente da República. A Justiça Federal da Bahia determinou que o Ministério da Educação suspenda o bloqueio de recursos das universidades federais. A juíza Renata Almeida de Moura, da 7ª Vara Federal em Salvador, fixou uma multa de R$100 mil por dia caso o MEC não cumpra a decisão. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer. E uma professora de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, recebeu o Prêmio Nacional de Práticas de Sucesso na Educação e representará o Brasil em evento na Europa. A nossa repórter Kalina Sabino foi conversar com a professora. Uma por uma, a professora vai espalhando as cartas pelo chão. Tudo pronto? Hora de buscar os jogadores. O objetivo é achar a Jerusa. Ela está escondida aí embaixo. Alguém lembra quem era a Jerusa? A girafa. A girafinha. As crianças perguntam e a Kátia responde. A Jerusa está na árvore que tem grama rosa. Não. Ou vira pra ver? Parece, mas não é só uma brincadeira. Com uma forma lúdica e divertida, o jogo promove a elaboração de boas perguntas, o desenvolvimento de estratégias e até estimula a honestidade e a atenção das crianças. E por meio dele, a professora Kátia ganhou uma competição nacional de educação e agora vai representar o Brasil em um evento multidisciplinar internacional na Europa. Ela inventou o jogo a partir do livro da Jerusa, que escreveu com uma amiga. Por meio de rimas, conta a história de uma girafa curiosa que tem vontade de explorar o mundo fora das paredes do zoológico. Com isso, criou o premiado projeto Criativamente. Trabalhando com valores, com métodos metacognitivos, dando ênfase mesmo ao desenvolvimento global do aluno e o que ele podia levar de tudo isso para a sua vida fora da escola.
A professora dá aula para alunos do pré-2 ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Todas as escolas municipais usam o método Mind Lab de educação, que vai além das disciplinas básicas de um currículo e procura desenvolver questões emocionais, sociais. Nossa, é fundamental. Hoje, nesse mundo extremamente tecnológico, nós precisamos trabalhar na criança o parar, o pensar, o agir, o se relacionar, valores que estão implícitos nesse material e nessas ações. Duda era tímida, nem gostava de ir para a escola, até conhecer a professora Kátia. Ela deu uma boa melhorada, porque ela vem bem para a escola. Ela não chora, ela sabe as obrigações que deu 10 horas, tem que fazer o cabeçalho da escola, da aula. E assim, ela sabe as obrigações. Agora ela também interage com todos em casa. E sabe o que a Duda mais gosta de fazer? Brincar com todo mundo de escolinha. E quem é a professora? Eu. Kátia fica orgulhosa, principalmente diante de tantas notícias ruins envolvendo docentes. Como o caso da professora agredida por estudantes de uma escola de Carapicuíba, também na região metropolitana de São Paulo. A gente quer contribuir de forma positiva na vida dessas crianças. E quem diria, hein? A girafa Jerusa, que tinha vontade de passear fora das paredes do zoológico, agora vai para outro continente. Vai conhecer a Europa e vai começar por Budapeste, na Hungria. 11 pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus de excursão que voltava de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O coletivo, que estava a caminho do litoral paulista, seguia pela SP-123, que liga Taubaté a Campos do Jordão, quando no trecho de serra teria ficado sem freios. O veículo atingiu 5 carros e uma motocicleta, que estavam parados no trânsito, capotando em seguida. O motorista do ônibus e 8 passageiros, entre eles uma criança, morreram no local. O condutor de um dos veículos atingidos e a filha dele, de cerca de 10 anos, também não resistiram. A mulher e o outro filho do casal foram resgatados com ferimentos leves. Outras vítimas, algumas em estado grave, foram levadas para o hospital da região. 2 pessoas morreram e outras 9 ficaram feridas num grave acidente entre um caminhão e um micro-ônibus numa rodovia do Pará. A colisão frontal teria acontecido durante uma ultrapassagem. O trabalho de resgate das vítimas começou instantes após o acidente. O caminhão ficou atravessado na pista. A rodovia estadual PA-150, em Tailândia, nordeste do estado, ficou 3 horas interditada. Testemunhas gravaram o momento em que o motorista do ônibus estava preso entre as ferragens. Ele tá com a perna quebrada, amigão. Tem que ficar mobilizado, tem que ficar deixa ele quieto, não levanta não, mano. Se puxar agora ele pode piorar, velho. Ó, a perna dele tá presa ali no ferro ali, ó. É mais fácil esperar. Ficou muito abalado, muito apreensivo pela gravidade do acidente, né, que foi feio demais. No primeiro momento a gente pensou que não ia resistir. Além do motorista do micro-ônibus, outras 3 pessoas ficaram em estado grave. Segundo informações iniciais, o motorista do micro-ônibus estaria tentando fazer uma ultrapassagem quando colidiu de frente com o caminhão. Estava chovendo no momento. 2 vítimas ficaram internadas na unidade de cuidados intermediários do Hospital de Tailândia. Os pacientes em estado mais delicado estão sendo removidos para este hospital na região metropolitana de Belém. O motorista do caminhão teve apenas escoriações leves. E olha só, a chegada dos aplicativos de transporte mudou o comportamento de motoristas que tinham o costume de beber e dirigir. Muitos condutores que consomem bebidas alcoólicas agora deixam o carro em casa para se divertir. Essa mudança de hábito é vista com bons olhos e a população acredita que pode evitar tragédias no trânsito. 7 em cada 10 motoristas que consomem bebidas alcoólicas deixaram de dirigir após beber e passaram a usar aplicativos de mobilidade. É o que apontou uma pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária, realizada pelo Datafolha, com o apoio de um dos principais aplicativos de transporte no mercado, a Uber. Eu acredito que existe um processo de conscientização, atrelado, é lógico, à questão das multas e as penalidades.
O levantamento também revelou que 83% dos brasileiros concordam que os aplicativos de mobilidade contribuíram com a diminuição de mortes no trânsito. E no mesmo embalo, 81% que os aplicativos deixaram o trânsito mais seguro de uma forma geral. E os jovens parecem mais conscientes em relação à incompatibilidade do álcool e direção. A Liliane tem carro, mas nem pensa em pegar no volante quando vai para a balada. Me divertir, mas com responsabilidade, né? Bebida e direção, nem pensar. Além da segurança de beber com tranquilidade, optar pelo aplicativo economiza tempo e dinheiro. Eu não gasto combustível, eu não gasto com estacionamento. E eu não coloco a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. O Paulo começou a trabalhar como motorista há poucos dias. Antes era ele o cliente. Agora é ele quem assume a direção. E seus clientes são jovens e adultos que estão saindo de bares, restaurantes e casas de show. Algumas pessoas, assim, em grupos, marcam um encontro, cada um vai com o seu carro e de lá eles chamam um Uber, um 99, para todos irem juntos para a balada, para o bar. Seu Paulo morou no Japão e por lá, quando alguém decide beber, a responsabilidade é de todo mundo. Se você chegar num bar, a pessoa ela não começa a te servir antes de você entregar a chave do teu carro. Se você chegar de carro, ele não te serve antes de você entregar a chave. Depois que você terminou, você vai embora, então é chamado um carro com 2 motoristas. Um vai levando o teu carro com você dentro e o outro vai seguindo, depois eles vão embora. Já por aqui, a mudança é gradativa, mas o ramo dos motoristas de aplicativos está em expansão e a demanda por novos profissionais cresce em ritmo acelerado. E o futuro traça novos rumos da mobilidade. Hoje você pode pedir um motorista acompanhar, compartilhar sua viagem. Você pode adicionar ele como motorista favorito. Já tem um aplicativo hoje em dia que você pode já fazer isso. E vamos falar agora de uma chacina no Rio Grande do Sul. 5 jovens foram executados dentro de um bar em Bento Gonçalves. No local do crime foram encontradas mais de 60 cápsulas de munição. Lucas Ferrão, de 30 anos, Roger Cabral, de 18, Christian Teixeira, de 28, Matheus Ribeiro, de 22 e o irmão dele, Robert Ribeiro, de 21, morreram na hora. Parecia um filme de terror, senão atiraram nas mulheres e nos outros 2 que estavam ali. Os rapazes jogavam sinuca neste bar. Os bandidos chegaram em um carro prateado e já entraram no local atirando. A intenção era matar um desses indivíduos, né, e outro que não estava no local. E resultou em 5 mortos. O delegado acredita que o crime tenha sido motivado por disputa de território entre facções rivais. Há cerca de 2 anos, a cidade de Bento Gonçalves registrou um aumento na violência por causa do tráfico de drogas. Para se ter ideia, em todo o ano de 2016, foram registrados 23 homicídios. Neste ano, o número já chegou a 19. Agentes penitenciários encontraram 84 aparelhos celulares no fundo falso de um freezer em um presídio de Cuiabá. As imagens mostram o momento em que o compartimento é aberto. Além dos aparelhos, também foram encontrados carregadores e fones de ouvido. A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso disse que já identificou o detento que receberia os celulares. E olha só, o que você faria se visse um ladrão sempre roubando as mesmas coisas? Isso aconteceu, ele entrava no supermercado e fazia vários furtos, mas ele sempre levava a mesma coisa, potes de uma conhecida marca de creme de avelã. Vamos ver. Câmeras de segurança do supermercado flagraram em dias diferentes Rafael Barros Silva escondendo o produto dentro da calça. Segundo o gerente do estabelecimento, a estimativa é de que o homem tenha causado cerca de R$1.000 em prejuízo. O criminoso ainda postava em uma rede social fotos do creme de avelã furtado. Rafael estava foragido do sistema prisional desde dezembro de 2016. O funcionário de uma concessionária de Vitória foi demitido por mau comportamento. Inconformado, ele decidiu se vingar. Sabe como? Invadindo a empresa e roubando o carro de um cliente. Câmeras de segurança da concessionária mostram o momento em que o ex-funcionário entra na área de lava-jato e sai com o carro. O crime aconteceu na manhã de ontem. Enquanto a empresa lidava com o furto, o dono do veículo tentava reaver o carro deixado lá na última e preso logo em seguida. Uma semana após
Ter sido mandado embora, Jader furtou um veículo de R$80 mil de dentro da mesma concessionária. O carro zero tinha sistema de rastreamento e simplesmente parou de funcionar. Ele abandonou o carro e, como se nada tivesse acontecido, apareceu na empresa para receber a rescisão. Jader trabalhou como auxiliar de mecânica na concessionária por apenas um mês. Há 4, ele foi demitido. A polícia, ele disse que furtou o carro por vingança. Está com a segurança totalmente falha. Assim, eles têm que rever muito bem os conceitos deles e reestruturar a segurança deles, porque não tem condição. Agora, mudando um pouquinho de assunto, imagine uma pessoa ofender você todos os dias pelas redes sociais. Isso acontece, viu? E o autor das ofensas é chamado de stalker, que pensa que a internet é um mundo sem lei. Mas ele está enganado. Há 8 meses, Cláudia vive um verdadeiro tormento nas redes sociais da empresa. É que alguém, usando vários nomes diferentes, simplesmente usa esses canais para ameaçar e agredir a empresária de Rio Preto, no interior paulista. A pessoa, ela mandou uma mensagem, eu respondi e ela deu sequência. Ela foi fazendo vários xingamentos. E daí eu comecei a perceber que não era uma brincadeira. As ameaças e xingamentos atingiram a família e até a funcionária da loja. E ela começou a mandar mensagens envolvendo a nossa vida pessoal com essa intenção de causar intrigas na nossa relação. E você ficou com medo de perder o emprego? Com certeza. Preocupada, Cláudia registrou um boletim de ocorrência e procurou um advogado especializado em crimes virtuais, que revelou que ela estava sendo vítima de um stalker. Para quem pensa que tudo que é feito nas redes sociais nunca será descoberto, está enganado. Aliás, por causa dos rastros que não podem ser apagados, é possível descobrir o computador e até um número de celular de quem fez uma publicação ou até criou um perfil falso. No caso da Cláudia, os administradores das redes sociais e de empresas de telefonia forneceram essas informações. A parte dos perfis, a gente já tem todos os IPs e, no momento, estamos aguardando apenas uma decisão judicial para localização e identificação da pessoa que cometeu todos os crimes contra a Cláudia. O problema é que muitas pessoas acabam não denunciando e os stalkers acreditam que não serão encontrados. Mas é importante procurar a polícia. Segundo esta psicóloga, o número de pessoas que procuram um consultório porque não sabem como lidar com as críticas e ameaças nas redes sociais tem aumentado. Parece que ao filmar a vida de uma outra pessoa, parece que ao falar da vida de outra pessoa é muito comum, muito simples, porque eles não veem a dimensão que isso pode acontecer e prejudicar o outro e até humilhação em relação ao outro. A laje de um prédio que era ocupado por famílias sem teto no ABC Paulista desabou na noite de sábado. O prédio de 2 andares fica em São Caetano do Sul. No local funciona uma loja. Os andares superiores foram ocupados de forma irregular por algumas famílias. Uma parte interna desabou. Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Alguns moradores sofreram apenas escoriações e receberam atendimento médico. A Defesa Civil interditou o imóvel, que passa por uma avaliação antes de ser liberado novamente. Um avião bimotor desapareceu depois de fazer um pouso forçado na região metropolitana de Manaus. 2 tripulantes foram resgatados por pescadores que navegavam na hora do acidente. O helicóptero Esquilo da Polícia Militar pousou no Aeroclube depois de mais uma hora de buscas na região. O tenente-coronel Paulo Emílio foi quem comandou as buscas ao avião bimotor, que desapareceu na manhã deste sábado, depois de um pouso forçado nas águas do Rio Negro, na altura do distrito de Cacaupireira, no município de Iranduba, a 27 quilômetros da capital. As buscas se concentraram em uma área de 20 quilômetros quadrados. Nós embarcamos com mais uma médica e uma enfermeira do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e efetuamos essas buscas nas regiões próximas ali à cabeceira, no entorno do Cacaupireira, nos furos. Nós não conseguimos visualizar a nave,
2 tripulantes estavam no interior do bimotor. De acordo com o Departamento Integrado de Operações Aéreas, o DIOA, foram pescadores que fizeram resgate de piloto e copiloto depois que testemunharam o pouso forçado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas para o SPA Joventina Dias, na Compensa, com ferimentos leves. O avião bimotor de prefixo PR-PPL teria saído de uma fazenda de Novo Airão, com destino ao Aeroclube de Manaus. A aeronave era de propriedade da Parintins Táxi Aéreo. Na sede da empresa, nenhum responsável quis comentar o caso. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que vai investigar e apurar possíveis causas e responsabilidades do acidente. 2 meses após o desabamento de uma ponte no Pará, obras da travessia de balsa pelo rio Moju ainda não foram iniciadas. Caminhoneiros precisam esperar mais de 10 horas para chegar ao outro lado do rio. 2 meses sem a ponte sobre o rio Moju, no nordeste do Pará. 13 horas de espera para embarcar o caminhão carregado de soja nesse porto em Belém. Muita fila aí, muitas horas na fila aí, ó, sofrimento. Não tem banheiro pra gente ir, não tá fácil não, viu? Esses caminhoneiros estão aqui porque a travessia pelo rio, hoje, é o único acesso ao nordeste do estado. Estão impedidos de transitar na rodovia que compõe a alça viária, desde que a ponte sobre o rio Moju desabou no dia 6 de abril. Uma balsa que navegava de forma clandestina bateu em um dos pilares. A estrutura não suportou o impacto. 2 meses após o acidente, ainda há toneladas de escombros no local. O trabalho de retirada da embarcação que naufragou está em andamento. Acontecendo isso, nós teremos como mudar a balsa de lugar, empurrar ela, tirar ela da frente, da onde nós iremos iniciar a cravação das estacas da ponte. Tá? Aí esse problema nós poderemos dar início à contagem do tempo de construção da ponte. No cenário de crise, uma alternativa deve desafogar filas como essa, que se formam nas áreas próximas aos portos da capital paraense. A expectativa é que até a semana que vem já inicie a travessia de balsa na área onde está localizada a ponte que desabou no rio Moju. O governo ainda vai fazer testes, mas tudo vai depender da finalização das obras nas rampas de acessos para embarque e desembarque. Um homem foi preso em flagrante após colocar fogo no apartamento da namorada em Brasília. Em depoimento, ele disse que cometeu o crime por causa de ciúmes. Yuri Souza Reis, de 22 anos, e Valdirene da Conceição, de 37, estavam juntos há 11 meses. O casal morava no primeiro andar deste imóvel, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. Segundo relatos, no início da noite de sábado, os vizinhos ouviram uma briga entre o casal. A discussão teria durado cerca de 20 minutos. O administrador do imóvel foi até o apartamento para saber se estava tudo bem, mas ninguém respondeu. Momentos depois, a briga recomeçou. Ela subiu lá para cima, com uns 10 minutos eu escutei ela lá fazendo barulho lá, jogando coisa no chão. Passou uns 2 minutos, aí o menino estava aqui, aí falou, mas Luiz, tá? Vai agredir ela. No meio da confusão, a filha de Valdirene, que também estava no imóvel, conseguiu sair do apartamento. A menina, de 14 anos, chamou a polícia, mas Yuri conseguiu fugir. Os policiais levaram mãe e filha para fazer um boletim de ocorrência. Sem ninguém em casa, Yuri retornou e ateou fogo no apartamento. Queimou roupas, móveis e eletrodomésticos. Assim que o incêndio começou, se espalhou rapidamente. Os vizinhos nem perceberam. A polícia teve que arrombar essa porta aqui para salvar 4 pessoas. Depois, o acusado veio por esse caminho e fugiu. Nessa fuga, arrombou a porta desse apartamento aqui e encontrou uma alternativa dentro desse quarto. Foi por aquela janela que ele conseguiu escapar. Yuri seguiu para a casa de uma antiga namorada, a poucos quilômetros dali. Foi capturado pela polícia 5 horas depois. Em depoimento, disse que agrediu a mulher por ciúmes e incendiou o apartamento porque tinha bebido. O autor alegou que ele teve um surto neurótico no momento, por ter feito uso de bebida alcoólica. E com esse surto, ele pegou a vítima, a Valdirene, arrastou-a para dentro da casa e tentou atear fogo na casa, né? Segundo a polícia, os dois tinham um relacionamento conturbado. Os vizinhos disseram que há poucos dias
Yuri arrastou Valdirene pelos cabelos no meio da rua. Ela pegou, saiu correndo aqui, foi lá para a delegacia. Aí ele desceu correndo e foi atrás dela. Pegou ela no meio do caminho, aí trouxe ela arrastando, chegou aqui, derrubou ela aqui, puxou pelo cabelo. Só em 2019, a Secretaria de Segurança Pública iniciou 14 investigações por feminicídio no DF nos primeiros 5 meses do ano, 2 a mais que 2018. Nas ocorrências de tentativa de feminicídio, esse ano, o número é... A Polícia Militar afirma que a denúncia é fundamental para combater a violência contra a mulher. A mulher denuncia, o judiciário determina ali, passa para a Polícia Militar, a gente começa a acompanhar essa família com conversas, mostrando o que acontece, orientando a família, e aí a gente reduz bastante os índices criminais em relação ao feminicídio. Um estudante de 18 anos foi morto durante uma troca de tiros entre um policial aposentado e um criminoso que tentava assaltar um carro no interior de São Paulo. Nas imagens da câmera de segurança, o assaltante aparece ao lado do veículo da vítima, atirando contra o PM, que havia percebido o roubo. Não é possível ver, mas o policial revida. Depois corre na direção do criminoso. O jovem que estava no carro foi atingido e levado para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. O criminoso fugiu. Foram enterrados na tarde desse domingo os corpos de pai e filha encontrados mortos no interior de São Paulo. A suspeita é que eles tenham sido intoxicados após um vazamento de gás. Luiz Manuel Vasconcelos, de 57 anos, e sua filha Rebeca, de 9, moravam nesta casa em Campos do Jordão, estância turística paulista. Uma testemunha conta que estranhou a ausência de Luiz no trabalho na manhã do sábado e foi até a casa do empresário. Ao chegar, sentiu um forte odor de gás de cozinha e encontrou os corpos. Eu abri, olhei, a hora que eu olhei, ele já estava... Eu tinha esperança que ele tinha vida, né? Aí já sonamos o SAMU, já sonamos a polícia, já todo mundo, que eu tinha esperança que eles tinham vida, que eles não estavam mortos, né? A polícia acredita que a morte tenha sido por intoxicação do gás do aquecedor, já que fazia 12 graus na noite de sábado e o local estava totalmente fechado. Pelas redes sociais, o prefeito da cidade lamentou a morte do empresário. O Departamento de Estado americano poderá buscar informações nas redes sociais para o fornecimento de visto a brasileiros. A medida, que já está em vigor, vale para quem tem conta no Twitter, Instagram e Facebook, por exemplo. Está planejando viajar para os Estados Unidos? Então é bom correr atrás do visto e ficar de olho com o que posta na internet. Desde o início do mês, para conseguir o carimbo no passaporte, o viajante tem que fornecer informações sobre contas em redes sociais. A Embaixada dos Estados Unidos disse que a medida é uma determinação do presidente Donald Trump para melhorar os processos de triagem de quem chega ao país e, ao mesmo tempo, proteger os cidadãos norte-americanos. A nova exigência vale para qualquer tipo de visto, seja para morar lá ou só viajar. Mas a embaixada garante que ninguém terá que fornecer senha de nenhuma rede social e também que nenhum visto vai ser recusado somente por não ter essas informações preenchidas. Acaba sendo uma invasão de privacidade, querendo ou não é. Para este professor da Universidade de Brasília, o ato de analisar redes sociais de imigrantes vai na contramão de uma política democrática. Se a gente começa a traçar perfis ideológicos para que pessoas vão a um determinado país, eles estão automaticamente se afastando cada vez mais dessa ideia de uma democracia plena, né? Ao solicitar o visto no site da Embaixada norte-americana, um novo campo do formulário pede que sejam informados, além de telefone e e-mail, os perfis em redes como Facebook, Instagram e Twitter. A Rafaela, que já rodou por vários países, vai ter que abrir a vida virtual pela primeira vez. Eu mostro mais o meu dia a dia, em festa, trabalhando, então não é nada de que eu teria medo, de ficar com medo para que eles possam ver. Eles podem ver à vontade, para mim está resolvido. De qualquer jeito, fica a dica do agente de viagens. As pessoas devem ter mais cuidado com o que postam, né? Devem ficar mais alertas que... O mundo todo está vigiando aí, né, as coisas.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há estudos para a adoção de uma moeda comum para o Brasil e a Argentina e disse que a medida pode ser uma trava para o socialismo. O assunto foi tratado durante a viagem da equipe econômica argentina. Hoje, já em solo brasileiro, Bolsonaro defendeu a criação da moeda única para os dois países, que tem até nome: peso real. Eu vejo que nós temos muito mais a ganhar do que perder. Eu acho que essa moeda única está dando uma trava àquelas aventuras socialistas que acontecem em alguns países da América do Sul. E o Paulo Guedes mostrou-se interessado, juntamente com o governo da Argentina, em voltar a estudar a questão. Bolsonaro afirmou ainda que o projeto seria o primeiro passo para a criação de uma moeda comum para toda a América do Sul. Olha, uma família começa com 2 pessoas. A ideia foi lançada na Argentina. O que eu ouvi o Paulo Guedes dizer que gostaria de que outros países se preocupassem com isso, quem sabe fazendo uma moeda única aqui na América do Sul. A ideia, segundo o governo, ainda está em fase embrionária. O Banco Central informou em nota que não há projetos ou estudos em andamento para uma união monetária com a Argentina. O projeto interessa o país vizinho que vive uma intensa crise econômica. A moeda argentina, o peso, tem sofrido forte desvalorização. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmou que a ideia é interessante, mas a longo prazo. Pela internet, o presidente da Câmara dos Deputados criticou a iniciativa e questionou se a medida não desvalorizaria o real e traria a inflação de volta ao Brasil. Para este economista, é preciso ter cuidado com o projeto. É difícil administrar a nossa moeda. Para você ter uma união monetária, é preciso que as duas partes tenham as suas finanças públicas, tem regimes fiscais de estabilidade. E vamos às notícias internacionais. Milhares de pessoas foram às ruas de Hong Kong nesse domingo para protestar contra o projeto de lei extradições para a China. Os organizadores estimam que mais de 1 milhão de pessoas participaram do protesto. Já a polícia diz que foram 240 mil. Os manifestantes protestaram contra a proposta que prevê alterações na lei de extradições para a China continental e autoriza o envio de suspeitos de crimes para serem julgados no país. Uma das maiores críticas ao projeto, que está em análise no parlamento, é a falta de transparência do sistema jurídico chinês, que aplica a pena de morte. Nas primeiras horas desta segunda-feira, uma parte dos manifestantes continuou o ato e chegou a invadir o prédio do Conselho Legislativo. Policiais precisaram usar cacetetes e sprays de pimenta para afastar os invasores. E no Cazaquistão, mais de 11 milhões de pessoas foram às urnas na primeira eleição presidencial do país desde a independência. O Cazaquistão foi governado durante 30 anos por Nursultan Nazarbayev, que renunciou ao cargo em março deste ano e não apresentou candidatura. De acordo com as poucas pesquisas divulgadas pela imprensa local, o favorito na eleição é o presidente interino Kassym-Jomart Tokayev. Ainda durante o domingo, manifestantes opositores a Tokayev foram às ruas nas principais cidades do país para protestar. Na capital, alguns chegaram a ser detidos por policiais. E olha só, um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires, na Argentina, inspirou mudanças aqui no Brasil. Eu estou falando do Caminito, uma famosa rua colorida, cheia de personalidade. A versão nacional da atração está dando nova vida a um bairro de Vitória, no Espírito Santo. Acompanhe. Por aqui as casas são bem coloridas, azul, amarelo, verde, laranja, na preferência do morador. Aos poucos vão ganhando os retoques finais. Estamos no bairro República, em Vitória, mais precisamente na rua Nair de Pada Queller. E você quer saber por que essa rua é tão colorida, tão alegre? Há alguns anos, o Ivan e o Emílio instalaram um restaurante típico da Argentina na região. E eles foram muito bem recebidos pela vizinhança. Então, por que não agradecer aos moradores pela receptividade? Aí veio a ideia de transformar a rua tão comum
em algo mais alegre. Originalmente era só pintar as casinhas e depois viajando, conversando, a gente pensou que poderia revitalizar a rua, deixando mais parecido com o Caminito. A ideia foi abraçada pelo Bruno, que é diretor de uma empresa distribuidora de tintas. Eles vieram com o projeto até mim e de cara eu já achei muito legal, tá muito alinhado com o restaurante, né, com a proposta culinária argentina, então trazer um pouco da cultura lá, do Caminito. O seu do Valci e a dona Sônia tinham mesmo que reformar a fachada. Chegou na boa hora, né? Eu tinha vontade de pintar a casa, mas não tinha condições. Aí quando o Emílio fez essa proposta, né? Aí eu não pensei duas vezes, aceitei. Ótimo, gostei. Principalmente a minha. Achei que ficou mais bonito que as outras. O seu Manuel e a Marlene também. Valeu a pena, eu gostei. E olha só, uma mulher foi presa acusada de vender doces feitos com maconha em estações de metrô de São Paulo. Ela só foi descoberta depois que um casal comeu um bolo e passou mal. Olhando assim, uma carga de cocaína avaliada em pelo menos 18 milhões de reais foi apreendida em Goiás. A droga estava embalada em fardos e foi jogada em uma área de mata em Doverlândia, no sudoeste do estado, para tentar evitar a apreensão, depois que militares do Comando de Operações de Divisas e policiais federais prenderam os batedores da carga, avaliada em mais de 18 milhões de reais. Na ocasião, nós conseguimos chegar ao veículo que estava, hipoteticamente, transportando a carga. Só que no momento da abordagem ele estava vazio. Nós questionamos durante a entrevista, ele alegou que teria retirado toda essa droga, justamente com a finalidade de driblar a fiscalização policial na região. Ele nos levou até uma região de mata, onde ele teria acondicionado 400 quilos dessa droga, que tem um nível de pureza altíssimo. Segundo os militares, a carga vinha de Ponte Lacerda, no Mato Grosso, e já estava pronta para a venda. Ela seria distribuída no estado de Goiás, no Distrito Federal, e há indicativos que ela possa até ser remetida para o exterior. 2 batedores e o motorista responsável por levar a droga nessa caminhonete foram presos. Outros 2 homens fugiram pela mata e estão sendo procurados. Os 3 presos e toda a droga foram trazidos aqui para a sede da Superintendência da Polícia Federal, em Goiânia. Uma brasileira foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo por tentar embarcar no voo com cocaína. A droga estava escondida em pares de sapato. A droga foi encontrada depois que funcionários do aeroporto que operam um aparelho de raio-x suspeitaram do conteúdo da bagagem da mulher e acionaram a polícia. O entorpecente estava oculto nas solas de 5 pares de sapato. Segundo a PF, a jovem carregava mais de 2,5 kg de cocaína. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro facilita a internação involuntária de dependentes químicos sem autorização judicial em hospitais e unidades públicas de saúde. A medida causou debates. Nas ruas do centro de São Paulo e de outras capitais do Brasil, as áreas conhecidas como Cracolândia são territórios livres para o consumo de álcool e drogas. Mais que uma questão policial, um problema de saúde pública. Uma doença incurável, uma doença que, se você não tiver tratamento, ela reinstala. Uma nova tentativa de controlar o avanço desse problema no país é a Lei Antidrogas, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas entre as medidas previstas na legislação, uma tem sido o principal tema de debates entre médicos e autoridades: a internação involuntária de dependentes químicos. Isso já era possível em unidades de saúde e hospitais públicos, mas a internação contra a vontade precisava da autorização de pelo menos 2 médicos e do Ministério Público. Agora, se a família, um assistente social ou um agente de saúde entender que a internação é necessária, basta o aval de apenas um médico para o dependente químico ficar até 90 dias em tratamento. Esta clínica em Mairiporã, na Grande São Paulo, tem hoje 28 pacientes. Segundo a psicóloga responsável, 50% deles chegaram aqui contra a vontade própria. Para ela, facilitar a internação involuntária é um avanço. O indivíduo ele não tem a conscientização, né, quando ele está naquele padrão de rua, a família pode chegar lá, pegar o indivíduo e trazer ele de forma involuntária. Tem esse respaldo.
Nos últimos 2 anos, o programa Redenção, mantido pela Prefeitura de São Paulo, encaminhou 10 mil dependentes químicos para o tratamento, todos voluntários. O coordenador do programa afirma que a internação involuntária deve ser feita com bom senso. Nem todo dependente vai necessitar de uma internação involuntária. São aqueles casos mais graves, são aqueles casos mais difíceis. O Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de rescaldo depois de um incêndio de grandes proporções atingir parte de uma fábrica no interior paulista. As chamas começaram no almoxarifado da empresa e se alastraram rapidamente pelo galpão de mais de 6 mil metros quadrados. A concentração de materiais altamente inflamáveis, como plástico, ajudaram na propagação do incêndio. Nenhum funcionário estava no local quando o fogo começou. As causas serão investigadas. Mais de 20 organizações não governamentais se uniram para lançar uma ferramenta contra o desmatamento no Brasil. O MAP Biomas Alerta monitora em tempo real as áreas de preservação ambiental. Árvores que são símbolo do Cerrado, como a copaíba ou o ipê amarelo, estão preservadas neste parque. As mudas replantadas às margens do Lago Paranoá ajudam a diminuir o impacto humano na natureza. Recuperar o solo, trazer mais flora para aquele local. Então, eu vou estar contribuindo também com a diminuição, né, da emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, porque a revegetação ela tem essa capacidade de sequestrar o carbono. Aqui em Brasília, muito da vegetação nativa da região deu lugar ao concreto dos prédios. Este bairro aqui atrás, por exemplo, substituiu uma boa parte de cerrado. O bioma que teve sozinho mais da metade dos registros de áreas desmatadas deste ano em todo o Brasil, de acordo com uma nova ferramenta online e gratuita que mostra o desmatamento em tempo real. Lançado nesta semana, o MAP Biomas Alerta é resultado do trabalho de mais de 20 organizações não governamentais. Qualquer um pode acessar pela internet e comparar fotos de satélite das áreas antes e depois do alerta de desmatamento. Em pouco mais de 3 meses de monitoramento, foram detectados em todo o país desmatamentos que somam uma área de quase 90 campos de futebol e quase todos não autorizados. A gente tem milhares, dezenas de milhares de alertas de desmatamento todo ano. O que falta é a vontade política e a decisão de tomar as ações para evitar que esses desmatamentos, especialmente os irregulares, continuem acontecendo. Ainda bem que, na contramão de toda essa derrubada, tem muita gente plantando boas ideias. Mudas como essas, cultivadas dentro de uma escola pela Adriana, ainda podem gerar muitos frutos. Acho muito importante todos valorizarem aquilo que tem. Essa proposta do cuidar das plantas desenvolve o cuidar do outro. Isso é muito importante. O Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente de Minas Gerais criou uma lista para a adoção de cães e gatos resgatados pela Polícia Civil. Na iniciativa, os animais vítimas de agressões e maus tratos aguardam novos donos e carinho. Estes cães estavam bem magros e machucados quando foram resgatados pela polícia, mas agora estão saudáveis e à espera de um novo dono. Eles foram apresentados pela Polícia Civil nesta coletiva, que lançou a lista de adotantes, um programa que tem o objetivo de estimular a adoção de animais vítimas de maus tratos, sem lar, ou que tenham sido retirados dos donos agressores. A gente percebia que muitas das vezes os cães ficavam na posse do próprio agressor, assinando um termo de responsabilidade, porque não tinham para onde levar esses cães. E a partir daí a gente começou a ter ideias para criar parcerias, novos fluxos para que a gente conseguisse tirar do agressor aquele cão. Porque muitas das vezes o cão está em estado gravíssimo, muito magro, sem alimentação. O trabalho se iniciou há 5 meses e alguns casos chamaram a atenção pelo grau de violência a que os animais muitas vezes são expostos. Recentemente nós encontramos 2 cães em estado seríssimo, eles estavam extremamente magros, um deles tinha o globo ocular quase caindo para fora, então esse foi um dos casos que mais chocou a delegacia. A agressão a animais é crime
e tem punição estabelecida por lei. Hoje, a pena é muito branda. Então, a pessoa, o proprietário do animal, que é o agressor, ele é conduzido para a delegacia e assina um termo de responsabilidade de comparecimento ao juizado especial. Não existe a prisão do agressor. Então, existem iniciativas parlamentares, sim, no sentido de aumentar a pena do crime. E você vai ver a seguir os gols do Brasileirão e a goleada da seleção brasileira no último amistoso antes da Copa América. Perseguição policial termina com 3 pessoas mortas no Rio de Janeiro. E mais informações sobre o assassinato do ator Rafael Henrique, o paçoca da novela Chiquititas, e os pais dele. O SBT Notícias volta já, não saia daí. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3 horas e 40 minutos e neste momento faz 14 graus em São Paulo. Um menor de 15 anos foi encontrado morto dentro de uma unidade da Fundação Casa de Goiânia. O companheiro de alojamento da vítima confessou o crime. O adolescente de 15 anos cumpria medida socioeducativa neste centro de internação que fica no conjunto Vera Cruz, em Goiânia. A informação é que uma equipe do SAMU foi acionada. Assim que chegou aqui, constatou que o menor apresentava sinais de espancamento. Tinha um corte na virilha, feito possivelmente com uma faca, e ainda teria sido enforcado. O caso é investigado pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. O menor de 17 anos confessou ter matado o colega de cela. Ele foi conduzido à DEPAI e será apresentado ao juiz. O adolescente cumpria medida de internação por outro homicídio. De acordo com o delegado, existe suspeita de envolvimento de uma terceira pessoa. Esse interno agora está sob investigação da DEPAI, que é a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Caso ele seja identificado, será lavrado um auto de apreensão em flagrante dele, se for menor, e se for maior, um auto de prisão em flagrante. E olha só esse caso, um homem estava andando tranquilamente pela rua. De repente, ele foi esfaqueado pelas costas. A vítima não teve tempo de se defender. O agressor tentou fugir, mas acabou sendo preso em flagrante. As marcas espalhadas na frente da igreja mostram a violência do ataque ao homem de 57 anos. Sentado no chão minutos depois com uma faca no pescoço, ele tentava entender o que aconteceu, pois não teve chances sequer de se defender. A vítima passava em frente a esta igreja na Orla de Santos e ia em direção à praia quando foi golpeada pelas costas. Agentes da Guarda Municipal notaram a ação e seguraram o suspeito, achando que se tratava de uma briga. Foi quando notaram uma faca cravada na nuca do homem agredido. O agressor Juan Matheus Pousa Gonzalez, de 37 anos, foi preso em flagrante. Na delegacia, ele disse que agiu por vingança, pois a vítima teria tido um caso com a mãe do criminoso há 40 anos e teria agredido ela na ocasião. Para a delegada responsável pelo caso, a versão é duvidosa, pois Juan já foi internado em clínicas psiquiátricas. Nós entramos em contato com os familiares, que disseram que realmente ele já ficou internado anteriormente, mas que ele mora aqui sozinho. Então ele está sendo autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe. O homem agredido passou por cirurgia e deve seguir internado até esta sexta na Santa Casa de Santos, quando será ouvido pela polícia. Já Juan continua preso. 5 criminosos foram presos em flagrante durante uma tentativa de assalto a uma loja de roupas na região de São Mateus, no extremo leste de São Paulo. Os criminosos chegaram até este local em 2 carros. Uma das mulheres que acabou presa invadiu o comércio e anunciou assalto. A quadrilha foi surpreendida pela chegada da polícia no momento em que colocava os produtos roubados nos veículos. Dezenas de bonés, camisetas e tênis de marca foram recuperados pelos agentes. 2 armas usadas pelos assaltantes foram apreendidas. Todo o material foi apresentado nesta delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Uma disputa entre a União e o Estado de São Paulo afeta há décadas a pequena Iperó, no interior paulista. Parte dos moradores da cidade vive sem o direito à propriedade e a recursos básicos. Trata-se da ação mais antiga do Supremo Tribunal Federal. São 50 anos de processo. E olha que tudo começou bem antes, com Dom Pedro II. Veja na reportagem de Simone Queiroz. Luana
Luana mora nesta casa há 20 anos, no bairro Vileta, em Iperó, cidade de 36 mil habitantes no interior de São Paulo. Você tem o título? Não, aqui não. Nem eu, nem minha mãe, nem ninguém. Seu Edson tem um bar no mesmo bairro há quase 3 décadas. Só tem um documento de gaveta, assim, né? Mas não tem documento nenhum, não. A casa da Luana, o bar do seu Edson, a rua sem asfalto, cheia de lama, tudo isso está dentro de uma área em disputa entre o governo do estado de São Paulo e a União. Trata-se da mais antiga ação aguardando para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Sabe há quantos anos? 50 anos. Um típico caso em que a justiça, de tanto que tarda, já falhou. Mas por que a União e o Estado estão brigando na justiça por essa área chamada de Campos Realendos? Essa história começa no século retrasado, quando Dom Pedro II, ao completar 18 anos, visitou a Real Fábrica de Ferro, na fazenda Ipanema, de propriedade do Império. Achou tudo tão bonito que decidiu incorporar ao patrimônio o entorno que pertencia à província de São Paulo. 100 anos depois, em 1940, o então Estado de São Paulo entendeu que as terras eram paulistas e deu título de propriedade da área a particulares. A União levou anos para descobrir isso e entrou na justiça. É a tal ação que se arrasta há meio século. De lá para cá, outras pessoas ocuparam a área e foi assim que se formou o bairro Vileta. 2.000 famílias moram aqui. Como dissemos no início, construíram casas, fizeram amigos, abriram negócios, mas não têm a propriedade de nada. Dona Maria guarda apenas um contrato de gaveta, que mostra que ela pagou pelo terreno. A senhora sabe que não tem validade. Eu acho que não, né? Porque eles falam que vai sair o documento legítimo, mas até agora não saiu nada. Faltam asfalto, saneamento básico, creches, unidades de saúde. Ir à escola só se for em outro bairro, longe de casa. Eles foram lá para a escola da estação. E por que não estudaram aqui no bairro? Porque não tinha a escola suficiente para eles. O prefeito diz que enquanto a justiça não define quem é o dono da terra, nada pode ser feito. A prefeitura ela não consegue, por exemplo, um convênio para fazer as melhorias e infraestrutura necessária. Se a gente colocar recursos da própria prefeitura, onde ainda não existe toda essa parte de infraestrutura, eu estou sujeito a responder um processo por improbidade. A Advocacia da União diz que o Estado brasileiro tem interesse no julgamento da ação, mas não informou o que fará com a terra se ganhar. Já a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo disse que sabem o motivo. A justiça, quando ela é para o lado do rico, ela resolve rápido. Quando é para o lado do pobre, que é para favorecer o pobre, ela é demorada. Eles põem na gaveta e não olham mais. Um prédio que, segundo o Ministério Público, corre grave risco de incêndio teve que ser evacuado no Rio de Janeiro. Centenas de famílias foram retiradas do local. Isso é desumano que eles estão fazendo com a gente. Estão tirando o direito nosso de moradia. Cleonice Silva de Souza foi uma das moradoras retiradas do imóvel. Não é todo mundo que mora aqui dentro que é vagabundo, não. Eu trabalho, eu tenho emprego. Eu tenho emprego. Eu pago as minhas contas em dia. E eles tirando a gente igual cachorro. Eu acordei hoje com a polícia, batendo, esmurrando as portas da gente, botando a gente pra fora. As famílias começaram a retirar os poucos pertences que tinham e os móveis do prédio assim que amanheceu. Algumas pessoas passaram mal e foram socorridas. Nós localizamos essa mulher. Vivian Ferreira Fraga morava em um apartamento financiado pela Caixa nesse local. Comprei esse apartamento, tô pagando ainda pela Caixa e eles me expulsaram dentro da minha casa. Eu vou dormir na porta do prédio hoje. Vocês podem ali me filmar, que eu vou estar ali, ó. Eu e meu marido, dormindo no colchonete na porta do prédio. Maria de Fátima tinha nas mãos os boletos do financiamento feito na própria Caixa Econômica Federal. Morava aqui há 20 anos. Hoje também foi despejada. Pago todo mês, 480 alguma coisa. Todo mês eu pago e trabalho aqui, vendo sacolé e vendo bolinho de aipim. Sou diabético e hipertensa, perdi minhas insulina
por conta do corte de luz, e o prédio também está com a água cortada, sem condições de pagar condomínio, que o prédio está uma sujeira só. O prédio tem 11 andares e 394 apartamentos, mas as condições dele levavam riscos para as pessoas que buscavam moradias aqui há anos. Segundo o Ministério Público, o edifício já estava sem água e a energia foi cortada em março desse ano. É que há aqui neste local muitas ligações clandestinas e isso poderia fazer com que houvesse aqui um incêndio. O Ministério Público classifica também que esse prédio aqui virou uma verdadeira bomba relógio. Por isso, precisava desocupá-lo o mais rápido possível. A Justiça afirma que já tinha determinado uma desocupação voluntária. Como não houve a desocupação integral, a Justiça determinou a desocupação a ser cumprida por oficiais de justiça. Roubando a porta dos outros, tem muita gente saqueando, entendeu? As coisas dos outros, isso daí não existe. A Comissão de Direitos Humanos da OAB estadual entrou no caso para defender as famílias. Pedimos uma dilação de prazo de 30 dias para apreciar todos os fatos decorrentes dessa situação, que é uma situação com certeza assodada, precipitada, porque isso demanda laudos periciais, laudos conjuntos, avaliação de um censo mínimo das pessoas que estão aí residentes no imóvel. No caso, nós temos proprietários, inquilinos, ocupantes, moradores de rua, então a questão é de cunho social. Eu estou arrasada, porque eu tenho 2 netos, a minha nora está aguardando outro menino, entendeu? De 8 meses. A senhora tem para onde ir? Não tem para onde ir. Cadê o aluguel social? Que falaram que ia dar? Cadê? Para onde é que nós vamos? E olha só, no Rio Grande do Sul, bandidos expulsavam moradores para usar as casas como ponto de tráfico de drogas. Uma operação da polícia prendeu 5 pessoas. Levanta a mão! Levanta! Conforme as investigações, criminosos expulsavam famílias das casas para criarem pontos de tráfico de drogas na Vila São Jorge, em Guaíba. Tentaram manter um toque de recolher, fazer com que as pessoas, a partir das 22 horas, não saíssem mais das suas casas. Mas nós não deixamos isso se criar. Entre os objetivos, um em especial, capturar Alex Sandro da Silva, o Lalau, que já foi condenado por homicídio qualificado, mas estava em casa, aguardando por tornozeleira eletrônica. A investigação apontou aumento nos crimes por causa da disputa de facções no local, depois que ele teve progressão de pena e deixou a cadeia em abril. Em 13 dias, houve 4 homicídios nessa região. Além de Alex, outras 4 pessoas foram presas, 3 em flagrante. Dinheiro, armas e drogas também foram apreendidos. Até um inocente ursinho de pelúcia se mostrou não tão inocente assim. O tráfico tem muita criatividade, eles escondem drogas em lâmpadas, em veículos, em roupas, em imóveis, no sótão, no forro, no piso e muitas vezes em locais inesperados, como garrafas térmicas e agora no ursinho de pelúcia. A polícia surpreendeu 2 menores suspeitos de terem roubado uma loja de celulares em um shopping de São Paulo. Os 2 adolescentes teriam invadido o shopping Metrô Itaquera junto com outros 2 comparsas. Na ação, um segurança terceirizado ficou ferido. A polícia conseguiu apreender 2 jovens, mas os cúmplices maiores de idade conseguiram fugir com diversos celulares. A polícia investiga a morte de um peruano que caiu de um prédio de luxo em São Paulo. Eusébio Acosta, de 57 anos, tinha ido visitar um morador quando caiu do 12º andar do apartamento, que fica na zona sul da capital. O homem chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens das câmeras de segurança do condomínio foram apreendidas para análise. A polícia registrou o caso como morte suspeita. Explosão e tiros apavoraram os moradores da zona oeste do Rio de Janeiro durante o roubo de uma agência bancária. Os bandidos renderam pedestres que foram feitos reféns. A explosão destruiu os caixas eletrônicos, portas de vidro e parte do teto do térreo da agência do banco localizada na Praça Seca e assustou moradores. Foi um tiroteio imenso, era volta de 2h30 da manhã, quase 3 horas, tá?
Foi um estupro muito violento, parecia que estava acabando a Praça Seca, né? Esse vídeo foi gravado logo após a fuga dos bandidos e mostra a agência ainda com a fumaça causada pela explosão que tomou também a Praça Seca. Já foram embora! Nós chegamos, estava fumaça toda em cima do banco, assim. Foi terrível. Eram muitos homens encapuzados e tudo de preto. Pessoas que estavam na Praça Seca foram rendidas pelos assaltantes. Um dos reféns descreveu os momentos de terror à nossa reportagem. A pessoa já experiente no ramo, que sabia o que estava fazendo. Nenhum momento esculachou nós, só queriam levar o dinheiro do banco mesmo. E eles vigiavam o batalhão da PM, que tem ali na Praça Seca, pegou o que tinha que pegar, explodiu, deu os tiros pro alto, fizeram a parte deles e meteram o pé. Graças a Deus não prejudicou ninguém. 2 explosivos foram deixados pelos criminosos em frente à agência ao lado de uma escola. A polícia militar isolou a área e o esquadrão antibombas foi acionado. Um agente colocou o equipamento de proteção e fez a retirada dos artefatos. O esquadrão ainda encontrou o detonador usado pela quadrilha dentro do banco. O modus operandi deles inclui a utilização de uma barra de ferro, justamente para largar ali o bocal do noteiro e eles conseguirem inserir com mais facilidade o artefato explosivo para causar o dano. Foi um artefato mais elaborado. Já estão utilizando algum mecanismo eletrônico para fazer esse acionamento. O caso foi registrado na 28ª Delegacia de Polícia como tentativa de roubo. A Polícia Civil vai ouvir testemunhas e procura imagens de câmera de segurança. Para a população da Praça Seca, a explosão dos caixas eletrônicos foi mais um episódio de medo em um bairro já marcado pela guerra entre traficantes e milicianos. A gente não tem mais segurança. Lastimável, mas fazer o quê, né? Tá no país todo, tá assim. A polícia prendeu 3 criminosos que construíram um túnel para furtar combustível de um duto da Transpetro, na Grande São Paulo. Toda a ação dos criminosos foi monitorada pela polícia e por técnicos da Petrobras. Por receptação. Agora veja só essa imagem. Um carro que pegava fogo em um prédio explodiu no Rio de Janeiro. O vídeo mostra o exato momento do incêndio. Curiosos passam pelo local e observam o veículo em chamas. De repente, uma forte explosão. O caso aconteceu no bairro do Maracanã, zona norte da capital fluminense. Apesar da força do estouro, o Corpo de Bombeiros informou que ninguém se feriu. E nós voltamos a falar do assassinato do ator Rafael Miguel, que aconteceu nesse domingo aqui em São Paulo. O jovem de 22 anos foi recebido a tiros pelo pai da namorada dele. Os pais de Rafael também foram baleados e morreram no local. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações sobre o caso. Marcelo, o assassino já foi localizado pela polícia? Olha, Ana, a polícia ainda está em busca aí do Paulo Matias, 48 anos, mas ele segue foragido. Inclusive, a polícia já sabe que ele já tinha uma passagem pela polícia por homicídio. O caso aconteceu por volta das 2 horas da tarde de domingo, um caso realmente muito triste, né? O ator foi com os pais até a casa da namorada, da Isabela, para falar, eles queriam ali conversar sobre o relacionamento. Primeiro, se ventilou aí a possibilidade da garota estar grávida, mas essa informação não foi confirmada oficialmente pela família. Os 3, então, estavam conversando com a mãe da Isabela. Foi quando o pai dela chegou, aí o Paulo, extremamente alterado, estava armado, começou ali uma discussão, ele teria sacado a arma e atirado nos 3, tanto no Rafael quanto nos pais que o acompanhavam. Os 3 morreram na hora, em seguida ele fugiu. A polícia foi acionada, fez patrulhamento ali pela região, mas até agora não conseguiu localizar o Paulo, que segue foragido. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O corpo dos 3, ou os corpos, chegaram ao ML Central no início da madrugada. No primeiro momento, Ana, eles foram levados para o ML da Zona Sul de São Paulo, depois transferidos para a região central. Os familiares estiveram no ML, levaram roupas e agora a expectativa é que os corpos sejam liberados no início da manhã de hoje.
E durante a tarde, a Isabela chegou a se pronunciar nas redes sociais, fez um pronunciamento realmente muito curto, falou que está conseguindo aí tocar a vida, é lógico, muito abalada aí, eles que tinham um relacionamento, tanto o Rafael quanto a Isabela, há 1 ano. Relacionamento esse que não era compartilhado por conta da família. E o Paulo, pai da Isabela, realmente não aceitava esta união. Portanto, uma tragédia, um jovem ator, uma família dizimada por conta do desequilíbrio. Polícia, como eu disse, está atrás do Paulo, que segue foragido. Ana. Obrigada, Marcelo. A morte de Rafael repercutiu nas redes sociais. A notícia foi divulgada no site do SBT, que se solidariza com a família do ator. Nas redes sociais, os colegas também registraram o susto e a tristeza. Didi Grigio, que trabalhou com ele em Chiquititas, disse que o ator era uma das pessoas mais doces que ela conheceu desde criança. A atriz e apresentadora Maísa classificou o fato como bizarro, pediu conforto para a família e justiça. Rafael Henrique Miguel ficou conhecido do público ainda criança, quando estrelou um comercial que marcou uma geração. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. Aqui no SBT interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas. Eu conheço isso. Você vai me mandar para um reformatório, né? Não vim porque eu quis não, mano. Eduardo que me arrastou aqui. Relaxa, mano. A gente vai até onde der. Se não tiver nada, a gente volta. Pronto. Um jovem ator com um futuro brilhante, interrompido pela violência. Então, não sei muito bem direito, tá ligado? Mas eu vi os playboyzinhos lá do orfanato falando que tem um tesouro lá. E mudando agora de assunto, um homem foi morto na frente da família ao deixar uma festa junina em uma escola da zona norte de São Paulo. A vítima foi atingida no momento em que colocava a filha mais nova na cadeirinha do carro. As imagens mostram a correria na rua. Segundos depois, este carro parece sair em fuga. Seria o veículo do vendedor Davi Batista Florencio, de 47 anos. Ele teria sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, nesta rua, na região do Jaçanã, zona norte de São Paulo. Davi participava de uma festa junina nesta escola junto com toda a família. Ele estava acompanhado das 2 filhas, uma menina de 2 e outra de 10 anos. Decidiu sair mais cedo por conta do jogo do Palmeiras. E aí ele fez esse caminho. O carro estava estacionado a cerca de 20 metros daqui do local. Segundo testemunhas, no momento em que ele colocava a filha na cadeirinha, os criminosos apareceram e ele foi atingido pelo disparo. De costa, quando ela na cadeirinha assim, né? Aí os caras veio por trás. O vendedor foi atingido no pescoço, chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu. O carro dele foi abandonado pelos criminosos a cerca de 3 quilômetros do local do crime. Segundo a polícia, Davi foi abordado por 4 assaltantes. Todos continuam foragidos. Os pertences das vítimas não foram levados durante o assalto. As crianças e a esposa de Davi viram toda a cena. Estava caído, a esposa dele gritando, vamos socorrer, vamos socorrer. O corpo de Davi foi velado e enterrado na tarde deste domingo. Amigos e parentes estavam inconsoláveis. Ele era vendedor de mármore há mais de 20 anos e tinha feito aniversário há uma semana. Ele estava alegre, feliz, na fase da vida dele, fantástica, como profissional, como pai. Era um ser fantástico de luz. O cara era fenomenal, não tinha o que falar dele. Pra gente ele era tudo, revoltante de verdade. 3 pessoas morreram nesse domingo depois de uma perseguição que terminou em confronto com a polícia no centro do Rio de Janeiro. Um suspeito e um policial também ficaram feridos. Logo pela manhã, a cena do crime chamava a atenção no centro do Rio. Os corpos dos 3 mortos ainda estavam no local, assim como o carro usado na perseguição que tinha placas de Montes Claros, em Minas Gerais. O veículo ficou cheio de marcas de tiro.
Segundo a Polícia Militar, todos eram criminosos que se depararam com uma viatura em patrulhamento no bairro do Catete, na Zona Sul. Eles não obedeceram a ordem de parada, foram perseguidos pelos PMs por cerca de 7 quilômetros e houve troca de tiros. A perseguição seguiu pelas ruas do centro do Rio. Bem aqui, em frente à Igreja da Candelária, a polícia finalmente conseguiu cercar o veículo. O motorista ainda tentou uma manobra para desviar dos policiais, mas perdeu o controle do carro. Eduardo viu quando tudo aconteceu. Estava ali do lado onde começou o tiroteio e eu vi na hora que o carro foi tentar dar um cavalinho de pau, mas com o pneu estava furado, aí eles bateram ali de frente, que perderam a direção. Este vídeo, gravado por uma pessoa que passava pelo local, registrou alguns disparos. Wagner escapou por pouco. Eu tinha acabado de passar, levei um susto, que todo mundo foi deitando no chão, e o tiroteio comendo solto. E aí foi o que aconteceu, entendeu? Vi a troca de tiros. Vi muito tiro, cara, muito tiro. Testemunhas disseram que um dos mortos, na verdade, seria um morador de rua. Na ação, um suspeito que estava baleado tentou fugir, mas acabou capturado. Um policial militar se feriu no braço, mas passa bem. 3 pistolas 9mm com kit rajada, que aumenta o poder de fogo das armas, e carregadores foram apreendidos. A divisão de homicídios fez uma perícia no local. Cápsulas deflagradas foram recolhidas pelos agentes. As imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas e devem ajudar nas investigações. A sensação horrível, cara. Sensação de impunidade, a sensação de medo, que a gente sai para se distrair um pouquinho e acontece isso aí, ó. Um incêndio atingiu um prédio na zona sul da capital paulista. As chamas ficaram restritas a um apartamento que fica no 8º andar do edifício. O corpo de bombeiros precisou ser acionado. Moradores assustados chegaram a deixar as casas para acompanhar o trabalho das equipes. O fogo foi rapidamente contido. Não houve feridos. As causas do incêndio vão ser investigadas. 3 pessoas morreram nesse domingo depois de uma perseguição que terminou em confronto com a polícia no centro do Rio de Janeiro. Um suspeito e um policial também ficaram feridos. Logo pela manhã, a cena do crime chamava a atenção no centro do Rio. Os corpos dos 3 mortos ainda estavam no local, assim como o carro usado na perseguição que tinha placas de Montes Claros, em Minas Gerais. O veículo ficou cheio de marcas de tiro. Segundo a Polícia Militar, todos eram criminosos que se depararam com uma viatura em patrulhamento no bairro do Catete, na Zona Sul. Eles não obedeceram a ordem de parada, foram perseguidos pelos PMs por cerca de 7 quilômetros e houve troca de tiros. A perseguição seguiu pelas ruas do centro do Rio. Bem aqui, em frente à Igreja da Candelária, a polícia finalmente conseguiu cercar o veículo. O motorista ainda tentou uma manobra para desviar dos policiais, mas perdeu o controle do carro. Eduardo viu quando tudo aconteceu. Estava ali do lado onde começou o tiroteio e eu vi na hora que o carro foi tentar dar um cavalinho de pau, mas com o pneu estava furado, aí eles bateram ali de frente, que perderam a direção. Este vídeo, gravado por uma pessoa que passava pelo local, registrou alguns disparos. Wagner escapou por pouco. Eu tinha acabado de passar, levei um susto, que todo mundo foi deitando no chão, e o tiroteio comendo solto. E aí foi o que aconteceu, entendeu? Vi a troca de tiros. Vi muito tiro, cara, muito tiro. Testemunhas disseram que um dos mortos, na verdade, seria um morador de rua. Na ação, um suspeito que estava baleado tentou fugir, mas acabou capturado. Um policial militar se feriu no braço, mas passa bem. 3 pistolas 9mm com kit rajada, que aumenta o poder de fogo das armas, e carregadores foram apreendidos. A divisão de homicídios fez uma perícia no local.
Cápsulas deflagradas foram recolhidas pelos agentes. As imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas e devem ajudar nas investigações. A sensação horrível, cara. Sensação de impunidade, a sensação de medo, que a gente sai para se distrair um pouquinho e acontece isso aí, ó. Um incêndio atingiu um prédio na zona sul da capital paulista. As chamas ficaram restritas a um apartamento que fica no 8º andar do edifício. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. Moradores assustados chegaram a deixar as casas para acompanhar o trabalho das equipes. O fogo foi rapidamente contido. Não houve feridos. As causas do incêndio vão ser investigadas. E morreu na tarde desse domingo a jovem de 24 anos ferida na explosão de um barco que fazia transporte de combustível no Acre. Simone Souza Rocha teve queimaduras em mais de 80% do corpo e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Outras 17 pessoas também ficaram feridas na explosão. O barco estava ancorado neste ponto do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, localizada a 631 quilômetros da capital Rio Branco, quando houve a explosão. Moradores ajudaram no resgate das vítimas. O Corpo de Bombeiros fez a segurança do local e deixou as chamas consumirem o combustível. No pronto-socorro, muitos parentes em busca de informações. Meu pai, meu irmão e minha mãe, eles são bastante graves. Ainda não se tem confirmação do número exato de pessoas no barco no momento da explosão. Entre os 18 feridos estão uma criança de 9 meses e uma mulher grávida. No momento nós temos 7 pacientes gravíssimos entubados e outros 8 pacientes que estão em estado grave. Segundo testemunhas, o barco era usado no transporte de combustível e recebia gasolina em galões vindo de um caminhão-tanque que estava na parte de cima do barranco quando houve a explosão. A Marinha deve investigar as causas do acidente, mas o Corpo de Bombeiros já tem indícios do que pode ter acontecido. Alguém estava manuseando uma bateria e provavelmente com o acúmulo de gases naquele local, esse manuseio com o cabeamento da bateria pode ter ocasionado ali uma faísca, uma fagulha e ter dado início à explosão. O caminhão-tanque foi retirado rapidamente do local e o responsável pelo barco, Francisco Pereira Luna, está entre os feridos, segundo a família, em estado grave. Pelo menos 11 pessoas morreram em um grave acidente com um ônibus de turismo que voltava de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O coletivo estava levando os turistas de volta para o litoral paulista quando perdeu os freios em um trecho de serra e atingiu 5 carros e uma motocicleta. Mais informações sobre esse caso você acompanha ao longo do SBT Notícias. E olha só, um dos assuntos que prometem ser mais comentados nesta semana é a divulgação de mensagens entre integrantes da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. As falas atribuídas a eles foram apresentadas pelo site Intercept. Um dos editores da publicação é Glenn Greenwald, que em 2013 ajudou a revelar os programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos. O Intercept está online desde 2014. Na noite desse domingo, divulgou uma reportagem com diálogos que teriam sido trocados por meio de um aplicativo de mensagens para celular. Os textos são atribuídos ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores do Ministério Público que participam da Lava Jato em Curitiba. Um deles é o coordenador das investigações, Deltan Dallagnol. O site não revelou a origem das informações. Disse apenas que foram obtidas de uma fonte anônima. De acordo com o Intercept, o então juiz Sérgio Moro teria orientado ações e cobrado novas operações. Numa conversa, o site diz que Dallagnol questionou a divulgação, em 2016, dos áudios entre os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Os políticos tratavam da nomeação de Lula para a Casa Civil. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Segundo a reportagem, Dallagnol pergunta: a decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação? Confirma. Moro teria respondido: qual é a posição do MPF? Dallagnol, abrir.
E Moro ainda teria dito: não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão, mas a reação está ruim. Sobre as afirmações, o ministro lamentou a falta de indicação da fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido. Para ele, no conteúdo das mensagens que o citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. A Força-Tarefa da Lava Jato divulgou nota declarando que seus integrantes foram vítimas de ação criminosa de um hacker que invadiu telefones e aplicativos. Informou ainda que vários dos integrantes da Força-Tarefa de Procuradores são amigos próximos e, nesse ambiente, são comuns desabafos e brincadeiras. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, acredita que a reforma da Previdência será aprovada ainda em junho. A declaração foi dada após o encontro de Onyx com o presidente Jair Bolsonaro na manhã desse domingo. Na próxima quarta-feira, o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, deverá entregar o parecer com alterações no texto. O deputado Samuel Moreira vem construindo um relatório equilibrado pelas informações que nós temos recebidas. Além disso, a grande preocupação é que existe uma boa potência fiscal. Nós sabemos desde o início de que a Câmara tem uma série de questões, assim como o Senado também, que está acompanhando par e passo através de uma comissão criada pelo presidente Davi Alcolumbre. E seguramente nós vamos ter no relatório potência fiscal com o atendimento das demandas do parlamento, que é normal, para que a gente possa, se Deus quiser, ainda no mês de junho, aprovar na Câmara dos Deputados a nova Previdência. E vamos falar agora de futebol. O Santos venceu o Atlético Mineiro e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Jogando na Vila Belmiro, o Gemota levantou na área e Eduardo Sacha desviou. O segundo do Santos foi de pênalti. Gemota fez. O garoto Alejandro descontou para o Galo. Mas o Santos fez mais um belo gol do uruguaio Carlos Sanches, batendo falta no ângulo de Vitor. Em Maceió, o CSA fez 1-0 no Botafogo, com Carlinhos de cabeça. O Fogão empatou com Cícero. Já nos descontos, Alex Santana garantiu a vitória do time carioca. No Maracanã, teve clássico Fla-Flu. Os goleiros Diego Alves e Agenor brilharam. E Diego parou na trave. Final 0-0. O placar também ficou zerado em outros 3 jogos do Brasileirão. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Em Florianópolis, Avaí, São Paulo e nada de gols. Placar zerado para Ceará e Bahia no estádio Castelão. Já no estádio Centenário em Caxias do Sul, o Grêmio venceu e saiu da zona de rebaixamento. 1-0, gol de PP. O líder Palmeiras também venceu por 1-0. A vítima foi Atlético Paranaense. Rafael Veiga marcou. E o Vasco venceu a primeira no campeonato. 2-1 sobre o Internacional. A seleção feminina de futebol estreou bem na Copa do Mundo na França. A atacante Cristiane do São Paulo fez os 3 gols da vitória tranquila sobre a Jamaica. Eu fico por aqui, agora você fica na companhia de João Fernandes, mas antes vamos falar da seleção masculina de futebol. No último amistoso, antes da estreia da Copa América, o Brasil venceu Honduras por 7-0. Em Porto Alegre. Foi a maior goleada da seleção